Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, a pedido do nosso nobre amigo Marcos Vinícius, farei um como seria se não houvesse contato com o Oriente ao longo da Idade Média na Europa. Primeira coisa, nobre amigo, a sua pergunta é muito boa e eu terei que trabalhá-la sob dois pontos de vista diferentes. O primeiro é não haver contato com o Oriente somente por parte dos europeus, e o segundo caso seria não haver contato com o Oriente com qualquer povo participando desse contexto medieval. Nesse caso, inclui-se árabes também, e não somente os europeus comuns aí, ou outros povos. Outra coisa importante ressaltar é que devemos considerar também o período em que houvesse ou não esse contato. Devemos considerar a queda de Roma, que sim, foi causada por povos lá da Mongólia, da China, como algo que não deveria existir ao longo da Idade Média, porque se isso acontecesse não haveria Idade Média, né, propriamente dito, se não houvesse esse contato que destruiu Roma. Então devemos considerar isso aí também. Eu vou trabalhar como não. O contato dos povos dos hunos ocorrido, mas pós queda de Roma acabou o contato com o Oriente. Vamos trabalhar essa possibilidade. Até porque senão talvez não houvesse Idade Média, né? Então, vamos pensar assim. Roma caiu, começou a Idade Média, mas a partir disso já não tem mais contato com o Oriente. Não tem mais Rota da Seda, não tem mais contato com a China, com a Índia, coisa assim. O que aconteceria? Ou como seria? No primeiro cenário eu vou considerar somente com os povos europeus. E caso o contato com o Oriente permanecesse existindo para os povos árabes, porém não ocorresse exclusivamente para os europeus, a primeira coisa que eu imagino que ia acontecer seria a não existência de Europa, ou um califado islâmico europeu. Isso porque foi graças à Rota da Seda que a pólvora chegou à Europa, armas de fogo. Já imaginou se os islâmicos tivessem armas de fogo e os europeus não? Íamos viver num mundo onde não existiria mais Europa, porque com o tempo os islâmicos iam acabar com os europeus, só tem arma de fogo. Primeiro lado aqui, já no começo do vídeo, caso só houvesse contato com o Oriente vindo dos árabes e não houvesse contato por parte dos europeus, a consequência mais lógica de se imaginar é a não existência de uma Europa, mas sim de uma Arábia 2.0, uma vez que foi o contato com o Oriente que garantiu conhecimentos sobre as armas de fogo. E a tecnologia bélica medieval seria incapaz de enfrentar armas de fogo, então a consequência mais óbvia seria essa. Porém, agora vamos imaginar um cenário onde nem os árabes, nem ninguém que tivesse envolvido nesse contato medieval tivesse acesso ao Oriente. Vamos considerar também nesse caso que o Oriente não se interessasse em invadir a Europa. Por algum motivo místico lá na China, nenhum imperador chinês tivesse interesse em invadir a Europa. Ou nenhum imperador hindu, ou nada do tipo. Então a primeira coisa que poderíamos concluir sobre o contato com o Oriente é que armas de fogo, tecnologia militar europeia, permaneceria sendo a espada, o arco, a besta e a armadura. Porque sem armas de fogo, essas seriam as armas, né? A coisa mais notável seria essa, primeira coisa. Segunda coisa, grandes navegações e busca por um comércio marítimo fora da Europa. Sem o contato com o Oriente, tal coisa não haveria. Talvez fosse um momento propício para os vikings colonizarem a América, talvez. Mas isso provavelmente também acarretaria uma grande redução na capacidade de navegação dos povos europeus. E como eu falei no vídeo sobre Vinland, o motivo que justificou a queda de Vinland foi justamente essa dificuldade de navegar de lá até a Europa, o que provavelmente tornaria a colonização da América uma coisa muito mais difícil, o que implicaria que talvez nós não tivéssemos nascido na América, caso isso tivesse ocorrido. Outra coisa interessante de ressaltar é que, sem esse contato com o Oriente, o Império Romano do Oriente em si não teria caído. Como assim? Mas sem contato? Mas ele é Oriente. Não, ele é Oriente Europeu. Não é contato com a China, ou com a Índia, ou com a Rota da Seda, não. É Oriente Europeu. Ainda está na Europa, ou no contexto da Europa, o que foi o Império Romano do Oriente. Ele provavelmente não teria caído, porque os líderes turco-otomanos eram descendentes de povos mongóis. Sem povos mongóis, sem chineses, coisa assim, sem esses líderes, íamos ter um califado de Damasco não tão forte, lutando contra um Império Romano, bem mais forte do que ele. Isso é, se o Império Romano permanecesse forte ainda, porque a grande força do Império Romano sempre foi passar de comercializar com o Oriente. Então, talvez não tivéssemos um Império Romano tão forte assim também, numa situação de não contato com o Oriente. Um romano oriental, né, sediado em Constantinopla. Talvez esse império não tivesse essa força toda, ou sequer conseguisse manter em pé esse contato que ele teria com o Oriente. Então, temos esses dois cenários.
Ah, uma outra coisa interessante de se ressaltar é que sem armas de fogo, que foi uma coisa que deu muito poder aos exércitos profissionais, o processo de unificação nacional das monarquias absolutistas, é capaz que vivêssemos em um mundo ainda um tanto quanto feudal hoje, uma vez que armas como espadas e arco e flechas não permitissem grandes exércitos fazerem grandes incursões em territórios inimigos, travarem grandes batalhas e dominarem grandes contingentes populacionais. Então talvez ainda vivêssemos em um contexto muito mais próximo do feudalismo. Mas isso é só uma suposição, né? Assim como esse vídeo todo na prática, porque tal realidade nunca ocorreu. E eu fico imaginando como impedir, onde a pólvora não chegou do Oriente para a Europa, de algum imperador chinês ganancioso ter vindo tomar a Europa para ele. Não teria muito como impedir tal coisa de acontecer, né? Falamos a verdade. Agora, o próprio não contato da Europa com o Oriente também teria impacto no Oriente. Porque quer queira ou quer não, o Japão só é uma nação forte hoje por causa da sua boa relação Ocidente. Que teve desde o começo com Portugal e depois com os Estados Unidos. O Japão, sem o Ocidente, seria um mero anexo da China, assim como boa parte da Ásia. Então, provavelmente se tal contato fosse cortado com o Oriente, talvez tivéssemos um império chinês dominando o mundo aí. E acho que não sei mais o que falar sobre esse assunto. Então acho que por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. E espero que tenha ficado um vídeo legal. Então se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha aí, porque ajuda muito a gente. Não é inscrito, por favor, se inscreva. Ajuda mais ainda, gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.